Podemos começar? Acho que sim. Vamos lá. Deixa eu desativar os comentários. Peraí. Eu acho que é aqui. Aqui? Acho que é aí. Não. As perguntas do Store. Aqui? Não é aqui. Eu nunca sei onde é isso. Não, eu simplesmente não. Ah, é aqui. Peraí. Desativar os comentários. Pronto. Beleza. Vamos lá, vamos começar de novo. Daqui a pouco a gente começa a brigar por causa do filtro, tá? Para! Não, já voltou? Ah, Voltou. Porque eu tinha pegado em mim. Hoje nós estamos completando 9 anos de casados. E nós resolvemos fazer uma coisa diferente. Compartilhar com vocês como o Evangelho ele transformou o nosso casamento. E eu penso nessa transformação como assim, como o Evangelho ele jogou uma luz no nosso pecado. Eu acho que seria mais adequado falar, né? Porque as pessoas podem pensar, então quer dizer que agora tudo é perfeito, que vocês... Pronto, casal perfeito. Nunca fomos, nem no padrão anti-evangelho, quanto mais agora. Mas o Evangelho nos mostrou uma nova perspectiva de relacionamento e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Durante esses 9 anos, nós tivemos muitos desafios enquanto casal. Posso dizer que a gente nunca caiu na rotina, porque a nossa vida sempre foi muito movimentada. Foram 12 mudanças em 9 anos. Em 9 anos. Não, em 9 anos. Então, é muita emoção para pouco tempo. Muita correria, muita caixa para montar, para desmontar, para carregar. Então, a gente sempre teve uma vida muito aventureira. E durante esse tempo, quando a gente casou, fazendo um resuminho aqui, a gente teve muitos desafios em relação ao trabalho, porque geralmente o trabalho é algo que pesa para o casal, né? Que influencia diretamente no relacionamento. Quando a gente casou, o Marlon era aquele que saía e eu ficava. Eu trabalhava à distância, então era essa a nossa rotina. 2 horas da tarde ele estava em casa, então a gente passava muito tempo junto. Depois, cada um começou a trabalhar no horário comercial, mas dava 6 horas, estava todo mundo em casa. E aí, mais adiante, a gente começou a trabalhar junto. Então, a gente passava 24 horas juntos. A gente tinha o desafio pessoal, tinha o desafio da empresa, tinha que ter aquela hierarquia, quem é o chefe, quem é que manda, quem que pune, quem faz alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que foi um tempo de grandes desafios, que foi esse tempo que a gente trabalhou 3 anos juntos, direto, então era 24 horas juntos. Depois, nós fomos pro outro extremo. Eu, por um tempo, saí para trabalhar, o Marlon ficou em casa, por conta de Heloísa, e tudo isso vai ter Depois eu vou falar para vocês que, na realidade, em cada fase, eu acho que tinha um pecado em evidência, que Deus depois, ele tratou cada um deles. E a gente foi pro outro extremo, que era a gente não se encontrar de forma alguma. A gente trabalhava, eu saía 5 horas da manhã, chegava 6, 7 horas. Marlon saía 11 horas, né, da manhã. Chegava meia-noite. Então, quando ele chegava, eu já tava dormindo. E quando eu saía, ele tava dormindo. E aí a gente não se encontrava, só aos domingos. Eu acredito que foi bem mais difícil do que quando a gente passava o tempo todo junto. Então, Deus, ele colocou a gente em vários momentos, em várias situações diferentes, pra gente ver que, assim, a gente provou de vários desafios durante esses 9 anos. E agora, depois, assim, de mais tratados por Deus, Deus falou, pronto, agora que vocês passaram pela escola da vida, vocês vão poder trabalhar novamente juntos. E aí, agora a gente trabalha junto, passa o tempo todo junto, que eu acho até estranho quando a gente não tá junto. Vale em São Paulo comprar algumas coisas, ela fica chorando aqui. Não, é estranho. Um dia desse ele saiu, ele foi em São Paulo, passou umas 5 horas longe. Quando ele voltou, eu fiz mesa posta. Nossa, eu vou sair mais vezes. Porque a gente fica tão junto que acaba ali não dando pra fazer muitas surpresas. Então foram esses assim, o resumo, né, da nossa história. Em relação ao trabalho. Em relação ao trabalho. Mas, no geral, nós nunca fomos aquele casal. As pessoas sempre falam assim, no começo foi muito difícil, a gente não conseguia se relacionar, tinha conflitos. Não foi o nosso caso.
desde o começo do namoro, a gente sempre teve uma relação muito harmoniosa, sem muitos conflitos, sem muitos desentendimentos. E aí, isso aconteceu. A gente, claro que a gente tinha desentendimentos em relação ao trabalho, em relação a essas coisas, principalmente ao trabalho. Só que se a gente olhasse pro nosso relacionamento, eu diria assim, não, é um relacionamento tranquilo, eu não tenho nenhum problema que geralmente as pessoas têm. Só que... Qualquer desavençazinha era resolvida muito rapidamente. Muito rápido. Né? Tinha... E aí quando nós nos convertemos e a gente foi pensar, todo o nosso olhar, toda a nossa vida, tudo mudou, a gente começou a olhar para o nosso relacionamento, que era muito tranquilo, mesmo quando a gente não era convertido, quando a gente não tinha a menor noção de como era um casamento à luz da palavra, e nós percebemos que isso não era um sinal de que o nosso casamento estava enquadrado na palavra de Deus. Pelo contrário, como era um relacionamento? Era um relacionamento de uma pessoa que gostava de mandar, no caso tu, eu, e uma pessoa que gostava de obedecer. Se eu te falo, olha, eu amo mandar e ele ama obedecer, nós somos o quê? Um casal perfeito. Ah, eu não quero fazer isso. Ele fala o quê? Ok. Ah, não quero ter filhos. Vamos começar lá do começo. Vou casar, mas não quero ter filhos. Ok, não quero ter filho, tá bom. Ah, eu não quero fazer nada em casa. A gente vai comer fora. Tá bom. Ah, eu não quero fazer aquilo, não quero fazer aquilo. Beleza. Vamos fazer assim, ok. Zero conflitos. Por quê? Eu mando, eu escolho, eu controlo tudo e ele ama ser controlado. Então tá tudo certo. E a gente passou o quê? Anos da nossa vida dentro desse padrão. Mas quando você vem para a palavra de Deus, a gente vê que não tem nada a ver. Não é esse padrão que Deus espera do casal. E aí a gente parou, nossa, nós estamos longe daquilo que Deus espera da gente como casal. E aí é um ponto que eu gostaria de trazer, que mesmo que não pareça, que mesmo que o mundo não diga assim, não, vocês são um casal perfeito, porque não se enquadra naquilo que o mundo não diria que seria um casal com problemas. Nós, assim, a raiz do nosso relacionamento trazia pecados que Deus, ele tratou e vem tratando diariamente. E assim, tem também alguma coisa histórica em relação a isso, né? Porque eu sou filho de pais separados e fui criado a maior parte da minha vida, pelo menos a parte que eu me entendo por gente, né? Pela minha mãe, que fez um trabalho, pelo menos ao meu ver e ao ver de muitos, excelente. Então essa ideia de ser governado por uma figura feminina, eu acho que estava na minha raiz, né? E eu não via problema nenhum, até porque quando os meus pais eram casados, eu vi que tudo que funcionou foi porque quando a minha mãe tomou uma decisão. Quando era o contrário, as coisas não iam muito bem. Então, eu acho que essa coisa histórica, né, ficou intrínseca aí na minha personalidade. Eu sou um clássico fleumático que quero paz. Então, tá tudo muito bom. Eu quero isso. Beleza. Tá, então, vamos lá, vamos pra frente. Mas, assim, são coisas que a gente vai observando e percebe que, à luz da palavra de Deus, nós precisamos tomar posições e assumir nossas posições e funções dentro do casamento, dentro da família, que o simples conforto, né, a zona confortável, nos distancia da vontade de Deus. E a gente precisa ter isso muito esclarecido para que a gente confronte, nós nos confrontemos, né, para que a gente possa, ao longo do tempo, se enquadrar naquilo que a gente entende ser a vontade de Deus através das Escrituras. E eu, uma pessoa muito controladora, hoje assim, depois de tantos raios que caíram na minha cabeça, o negócio já melhorou bastante. Deus, ele teve muita paciência, mas teve uma hora que ele disse, peraí, deixa eu pegar essa menina aqui de jeito que eu vou ensinar ela que quem controla tudo sou eu. E aí, depois de de muitas coisas que aconteceram, eu melhorei bastante, mas ainda assim é muito natural da minha parte querer controlar, querer mandar, querer fazer as coisas do meu jeito. E aí, quando a gente pega a parte de submissão, né, quando eu li a primeira vez, de verdade, né, que eu tentei entender, vi que eu tava longe daquilo, porque na minha cabeça, quando falava a palavra submissão, não, nunca nem tinha dado crédito para aquilo.
Só que quando quando a gente se converteu, quando o evangelho foi de fato evidenciado na nossa vida, eu falei, meu Deus, eu tô longe disso aqui, eu tô longe disso. E aí o desafio foi me deixar ser liderada, né? E o de Marlon liderar. Então, assim, a gente é completamente oposto. Não tínhamos conflitos em relação a isso. Então, a gente teve que realmente sair da zona de conforto e começar a trabalhar essa parte que é um desafio para ambos. E assim, para que a gente consiga entender o que são os relacionamentos e qual a importância dos relacionamentos na história da redenção, deixa eu me esconder um pouquinho. Voltou. A gente precisa entender, de fato, o que é o Evangelho, né? Porque dizer como ele nos transformou, a gente pode dizer depois, que são consequências. Mas o que é, então, o Evangelho? E qual é o que ele tem a ver com essa questão de relacionamentos? Muitas pessoas acham... Tá aqui Não, tá comigo. Muitas pessoas acham que o Evangelho é só algo relacionado à parte espiritual, ou perdão e salvação de pecadores. Mas, na verdade, o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, ele diz respeito a coisas muito mais profundas do que aquilo que a gente, no nosso senso comum, né, numa leitura superficial das Escrituras, a gente percebe. Então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a queda e a redenção, para que vocês entendam onde que entra a questão do Evangelho nos nossos relacionamentos e por que faz tanto sentido. Seguinte, para iniciar, para falar desse assunto, a gente precisa entender como que o homem vivia antes da queda, como que o homem passou a viver depois da queda e como que Deus, o que Deus fez, qual foi o plano de Deus para que isso tudo voltasse ao normal ou volte ao normal um dia, né, seja restaurado. Quando Deus criou Adão e Eva, criou a sua imagem e a sua semelhança. E ambos, eles tinham características comunicadas da própria divindade, do próprio Deus. Por exemplo, amor, justiça, bondade, inteligência. Todas essas coisas nós temos hoje, mas são atributos de Deus. E Ele quis comunicar a gente, Ele quis partilhar conosco essas coisas. Outras coisas Ele não quis, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, poderes, né? Ele não quis compartilhar com a gente, é dele e ok, Ele é quem manda. Mas toda a nossa essência era compartilhada com Deus, ou comunicada de Deus a nós, lá em Adão. Então era um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, né, no sentido vertical, e um relacionamento perfeito entre o homem e o homem, no caso o homem e a mulher, que era Adão e Eva. Né? Toda a humanidade, ali 100% da humanidade vivia em paz, que era Adão e Eva. Só que o que acontece? Essa lindeza, essa beleza, né, da criação, tudo em harmonia. A gente vê, por exemplo, que os animais não existia essa cadeia alimentar, todos eram herbívoros, né, existia paz mútua entre os homens, entre os animais, entre a natureza e toda a criação com Deus. E quando a serpente engana Eva e Adão cai no pecado, tudo isso é deturpado. E aí entra um problema gigantesco que até hoje a gente sofre as consequências. Então o pecado, ele não é algo que, sei lá, só uma ação ou só uma atitude errada que a gente comete. O pecado, ele deturpou a nossa essência, aquilo com o qual nós somos criados, a imagem e a semelhança de Deus. Não é que os pecadores hoje não sejam imagem e semelhança de Deus. Tiago diz que são, sim. Lá na Epístola de Tiago está escrito que a gente não pode usar a língua para abençoar uma pessoa e amaldiçoar a outra, que são imagem e semelhança de Deus. É mais ou menos assim. Só que essa imagem e semelhança está completamente distorcida. Imagina uma imagem embaçada. É mais ou menos isso. Então todo o nosso amor foi deturpado, a gente ama muito mais a nós mesmos do que ao outro, a gente tem um amor interesseiro, a nossa justiça também foi deturpada, a gente tem sempre 2 pesos e 2 medidas, a nossa inteligência foi deturpada, tudo que a gente tem, que foi Deus que nos comunicou, acabou sendo deturpado. E dentre esses problemas, os relacionamentos foram completamente deturpados, a ponto de haver um rompimento entre os homens, no caso Adão e Eva, entre a humanidade, entre a humanidade e a criação, a natureza, e principalmente entre o homem e Deus. Então todos os elos foram desfeitos. No plano vertical, o homem se desliga de Deus. No plano horizontal, o homem se desliga do homem,
o homem se desliga da natureza. E essa questão dos relacionamentos começam a ser desfeitos gradativamente e cada vez mais vão piorando, a ponto de, por exemplo, Deus destruir o mundo com dilúvio, né, lá na época de Noé, e depois Deus punir, né, pessoas, cidades, por causa da falta de harmonia e fraternidade em que as pessoas se atolaram. Eu queria trazer um versículozinho aqui, Gênesis 2, 22, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Gênesis 2, 25. Tá assim. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse versículo não está tirado fora do contexto, né? Mas é para ser mais rápido, porque senão o nosso tempo não vai dar. Esse versículo mostra o quanto a humanidade ali tinha um relacionamento perfeito, não se envergonhavam. Né? Uma coisa que hoje para nós é um absurdo, para eles era super normal, havia inocência, havia algo bonito de se ver quando as pessoas confiavam umas nas outras plenamente a ponto de se mostrarem nuas e não ter problema nenhum. Só que quando eles caem, a primeira coisa que acontece é esse rompimento dessa inocência. E existe agora vergonha e desconfiança. Né? Eles percebem que estão nus e não confiam mais a sua intimidade ao outro, a ponto de precisarem se cobrir com folhas, né? E a partir desse momento os relacionamentos entre os homens estão completamente quebrados, a ponto de, por exemplo, quando Deus encontra Adão, ele perguntar o que é que aconteceu e Adão diz: foi a mulher que tu me deste. Então ele joga a culpa na mulher e depois ele joga a culpa no próprio Deus. Ele se esquiva da própria culpa, né? Então ele quebra os relacionamentos ali de uma forma muito brusca. Ele se esconde de Deus. Esconder-se de Deus, imagina um relacionamento anterior à queda, era um relacionamento de amizade, de paternidade, né? Conversavam, era um relacionamento que Deus visitava Adão de vez em quando, tem até o período lá, e quando ele se esconde, Pode falar. Quando ele se esconde, está evidente que o relacionamento entre ele e Deus quebrou também. E quando Deus amaldiçoa a terra e diz que agora ela produziria cardos e espinhos, né, seria hostil ao homem, o próprio Deus estabelece uma desconexão entre o homem e a natureza. Mesmo o homem dependendo da natureza para viver, agora a natureza vai meio que, entre aspas, atrapalhar o homem. Então toda a criação está desconectada. E aí onde que entra então a questão da redenção? Ou da reformulação, ou da restauração desses relacionamentos? Eu teria muito mais coisa para falar em relação a isso, mas a gente precisa realmente correr com o tempo. A gente vai agora correr lá para Cristo. Quando ele vem, e não vem com um propósito apenas de salvar pecadores, ou de perdoar pecadores, ou de restaurar a vida de um pecador por ela mesmo, individualmente. Ele vem para restabelecer esses relacionamentos que foram deturpados ou foram desconectados lá na queda. Então, quando, por exemplo, lá em Efésios 2, no versículo 9 e 10, deixa eu pegar aqui para ficar mais... Versículo 9 e 10, Efésios 2, 9 e 10. Não, mentira. Efésios 1, 9 e 10. Aqui, ó. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo está dizendo aqui aos Efésios que a missão de Jesus está com... Não, tá em mim. A missão, o mistério que Deus revelou através do ministério de Cristo é fazer com que ele seja a cabeça, esse convergir todas as coisas, é o verbo recapitular, né? Anakephalaiol, lá no grego, é colocar todas as coisas debaixo de uma única cabeça. Então, é reunir nele todas as coisas. E ele ainda completa tanto terrenas quanto celestes, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. É unificar esse plano espiritual com esse plano material e criacional de Deus. E aí lá no capítulo 2, Paulo vai tratar desse mistério em uma situação específica, que é a separação entre judeus e gentios. Para vocês terem uma ideia,
de todos os relacionamentos humanos, um dos piores, ou dos mais complicados, um dos mais difíceis para serem reconciliados, seria o dos gentios e dos judeus. Para os judeus, eles eram o povo escolhido de Deus, só eles tinham acesso a Deus, só eles tinham a salvação. E os gentios, que são as gentes, né? Trazendo para o nosso português, são as gentalhas, que configura todo o restante de todo o mundo. Então, os judeus é um povo específico, escolhido por Deus, na mentalidade deles, né? Escolhido por Deus para a salvação, só eles têm acesso a Deus, só eles têm acesso às alianças, aos patriarcas, ao Messias, por exemplo. E todo o restante do mundo são os gentios, e eles não tinham contato com essas pessoas, eles não podiam comer juntos, não podiam se comunicar, a não ser que um gentio se convertesse ao judaísmo, fizesse a circuncisão, tornasse um prosélito, ele teria alguns direitos, mas nem todos os direitos, porque eles não podiam entrar em algum espaço do templo. Então, existia uma barreira muito grande entre esses dois povos. E aí, lá no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai trazer a informação de que Cristo veio e derrubou esse muro, derrubou essa barreira, reconciliando os dois povos em um e transformando esses dois povos em um único povo, para que esse único povo seja reconciliado com Deus. Então, você imagina o símbolo da cruz, né? No plano horizontal, naquela madeira horizontal, onde, né, foi pendurado os braços do Senhor Jesus. Imagina, é uma metáfora, tá? Que de um lado estão os judeus, do outro lado os gentios, eles estão completamente distantes, e aí na cruz eles são unificados. E agora unificados eles podem ter acesso a Deus nessa haste da cruz da vertical, né? Cristo ligando e unindo ou reconciliando com Deus o mundo. Então, não sei se você consegue perceber, mas existe um trabalho de reconciliação muito valioso através do sacrifício de Cristo. E Paulo evidencia aqui, trazendo à tona um dos piores relacionamentos, ou mais difíceis relacionamentos de serem refeitos, e Cristo tem poder de refazer esses relacionamentos, né? Então, e como é que ele faz isso? Eu acho que essa deve ser a questão mais importante. Como que Cristo consegue fazer algo tão grandioso, que para muitos seria impossível, e muitos dos judeus de hoje ainda não aceitam essa obra tão maravilhosa. Em Filipenses 2, Paulo escreve assim, deixa eu ver se eu encontro. Ele manda aqui. Se fosse eu podia esquecer. Colossenses, Filipenses é antes. Aqui, Filipenses 2, verso 5. Olha o que Paulo escreve. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui, servo é um eufemismo, tá? A palavra no original é escravo. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, como que ele conseguiu fazer com que as pessoas, ou toda a criação, se reconciliasse mais uma vez? Através do fato de ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou não teve como assim apegar-se o ser como Deus. Ele simplesmente abdicou desses direitos para que pudesse descer, esvaziando-se da sua glória divina, descer em forma humana. E estando em carne, o Deus criador de todas as coisas passou a ser amamentado, passou a ser cuidado, passou a depender, né? O Deus completamente independente passou a depender. O Deus completamente poderoso passou a ter fome, passou a ter frio, e ele simplesmente se colocou no nosso lugar, sentindo as nossas aflições, tendo as nossas tentações, para que nele, através da sua morte, nós pudéssemos ser mais uma vez conectados. Ele é a corrente que nos liga tanto pessoas, tanto homem e natureza, quanto o homem, criação e o Pai. Ele estava aqui no mundo, reconciliando o mundo com Deus. Então, nesse sentido de evangelho, né, do evangelho, que a gente traz a realidade da reconciliação e dos relacionamentos para a esfera de uma instituição que é antes da queda, que é o casamento. Deixará o homem
a sua família, né? A sua casa, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa instituição ela é antes da queda, e ela também foi deturpada. A instituição família, a instituição casamento foi deturpada por causa da queda também. E o fato de Cristo ter vindo para restaurar relacionamentos também implica em que o próprio Cristo e esse mesmo sacrifício serve e tem muito poder para restaurar e para alinhar relacionamentos, inclusive matrimoniais, à luz da palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa ter em mente, e isso é pesado, mas a gente precisa falar, que qualquer pessoa ou entidade ou qualquer coisa que esteja na intenção de reconstruir esses muros que separam as pessoas, elas estão trabalhando contrário à vontade do Pai e contrário à vontade e o trabalho de Cristo, né? Porque se ele vem com esse propósito de reconciliar todas essas coisas para a glória de Deus, eu, por exemplo, levantar esses muros, estou sendo reprovado. Com certeza estarei sendo reprovado, porque estou desfazendo o trabalho que ele fez com tanto esmero e com tanto esforço. Então, a gente trazendo isso para a esfera do casamento, eu acredito que é um ótimo argumento para que nós também tenhamos a mesma mentalidade de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Então, a gente abdicar dos nossos direitos, abdicar dos nossos desejos, abdicar das nossas vontades, sempre pensando no outro. E posso fazer uma... Pode, depois eu falo. Quando você começa... Quando você pensa no sacrifício de Cristo, quando o sacrifício de Cristo ele torna-se o centro da sua vida, você começa a perceber que você não merece nada. Então você sai ali o mundo está dizendo que você merece muitas coisas, que você merece tudo, que você é merecedora. E aí você vê tudo que Cristo fez por você e você fala, não, eu não mereço nada. Quando você é transformado enquanto indivíduo, e aí eu não sei se é o momento, mas aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que às vezes a pessoa está pensando no casamento e ela está pensando, como é que o evangelho ele pode ajudar o meu casamento? Primeira coisa, o evangelho ele vai transformar você. Dentro do casamento, Deus ele vai tratar individualmente cada um. E aí, quando você é transformado, quando você entende a boa notícia do evangelho, e quando você começa a viver, se deleitar nisso, você percebe que tudo vai mudar, tudo na sua vida vai mudar. O seu casamento também vai ser alvo dessas mudanças. E aí você percebe o sacrifício de Cristo e você fala, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. E isso vai ter um reflexo dentro do seu relacionamento. Por isso que um dia desse eu postei alguma coisa sobre linguagem do amor, justamente por isso. Porque a gente está falando de merecimentos, né? A questão da linguagem do amor, isso é uma questão que eu posso falar depois, de merecimentos, da forma que eu quero ser tratado, e isso às vezes não pode soar até como antibíblico. Mas quando você percebe, eu não mereço nada, você vai cobrar muito menos do outro. Você vai servir muito mais e vai cobrar muito menos. E isso só pode ser o reflexo do que Cristo fez por nós. É que assim, o evangelho, ele realmente, como a Aline falou, ele faz uma transformação de dentro para fora. A gente pode, como a gente comentou agora, né, nosso relacionamento desde o início sempre parecia muito saudável. Mas, à luz da palavra de Deus, nós analisamos depois e vimos que não era, que tinha muita coisa para ser alterada, para ser mudada e transformada. Só que não adiantava simplesmente a gente mudar externamente esse casamento ou relacionamento. Nós precisamos ser mudados de dentro para fora, porque Deus trabalha dentro da gente, no nosso coração. E mudando a nossa mentalidade, né, quando fala coração, na verdade é a mente, quando nossa mentalidade é transformada, não passa mais a ser guiada pela cultura, pelo secularismo, pelos conceitos e filosofias do mundo, mas pela palavra de Deus, toda a nossa vida parece entrar nos eixos. É como se... Esse fio tá em mim, tá? Tá não, filho. Você é bonito assim como mesmo. Se... Sem fio. Tá achando vermelho aqui. É como se todos os âmbitos da nossa vida, quer familiares,
trabalho, tudo entra nos eixos e são organizados da maneira correta. Claro que isso é um processo, né? Não é uma mágica, isso vai acontecendo aos poucos, mas você sente a diferença a partir do momento que o Evangelho de Cristo, que é resumidamente essa mensagem que eu falei, começa a trabalhar na sua mente para que você consiga perceber que, como a Aline comentou, nós não somos merecedores, tudo é graça, tudo é graça. E nós somos chamados à servidão. Nós somos escravos de Cristo e somos escravos uns dos outros para que nós possamos servir, mas servir com altruísmo, não por interesse, não por soberba, não por querer estar acima de outras pessoas, né? Mas por altruísmo, porque somos um corpo. E porque como que a gente poderia se mutilar, né? Querer, sei lá, utilizar a mão de uma forma errada ou para beneficiar uma ou outra parte do corpo. Não, a gente é um corpo. Inclusive eu quero ler isso lá em Efésios 6. Em Efésios 6, no capítulo, no versículo, aliás, Efésios 5, versículo 22 a 33. Como Paulo evidencia essa parte com maestria. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Essa submissão é espinhoso, né? Mas já eu vou comentar um pouco sobre isso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então existe um parâmetro. Não é submissa do jeito que você acha que tem que ser. É submissa como a igreja tem que ser submissa ao Senhor. Ele é a autoridade, ele é aquela cabeça debaixo da qual todas as coisas estão reunidas. Ou ser submissa quando for só propício, né? Tipo assim, então. em alguns momentos... Tô falando isso, mas assim, eu tô falando pra mim mesmo. Exato. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Vocês estão vendo o parâmetro? O Paulo está colocando de um lado o casamento, o marido e a esposa, e do outro lado a igreja e Cristo como parâmetro. É como se um fosse a figura do outro. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este, ou seja, Cristo, este mesmo, o salvador do corpo, ou seja, ele é a cabeça do corpo. Ele é quem salva a igreja, salva o corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Olha, agora, a orientação para o marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Então, assim, o amar do marido não é um amarzinho de trazer presentinhos apenas, é um amor sacrificial, né? Esse mesmo amor é o parâmetro. Cristo, ele abdicou de todos os seus direitos, de toda a sua glória para o bem da igreja. Assim também o marido deve fazer. Tem que abdicar de todos os seus direitos, de tudo que ele mais deseja para que a família e para que a esposa seja evidenciada nesse relacionamento. É sacrificial, é um serviço. E dentro desse serviço nós temos a hierarquia. O marido é a cabeça, não é por autoritarismo. Mas foi como Deus organizou as coisas. Deus é super organizado, gente. Deus é super organizado. Ele não gosta de baderna. Então, cada um no seu devido lugar, funcionando da forma que tem que funcionar, vai ficar tudo lindo, lindo. E a questão da submissão é porque a gente precisa analisar um pouco a palavra, né? Submissão. Existe uma missão e uma submissão. Eu vou trazer agora o que o pastor explicou esses dias, que eu achei muito interessante. E acho que vai dar para ilustrar bacana assim, essa questão da submissão. Quando houve aquele trabalho do exército americano para capturar Osama Bin Laden, não sei quando foi que aconteceu isso, existia um grupo de pessoas que tinha a missão de capturá-lo. Ele estava em algum lugar muito seguro e escondido, e esse pessoal, eles tinham a missão de capturá-lo. Mas havia um outro grupo que tinha uma submissão. Uma missão que parecia ser inferior, mas que sem ela a missão não poderia ser cumprida. E qual era essa submissão? Era atacar todas aquelas pessoas que era defender, né? Defender o primeiro pessoal da missão. Eles atacariam o pessoal para que o pessoal da missão tivesse a preocupação somente em capturar Osama Bin Laden. Eles não precisariam se preocupar em matar ninguém. Eles só precisariam pensar em capturar. A submissão seria a defesa. Então, se a gente trouxer isso para o casamento, Deus falou assim para Adão que a Eva seria ajudadora, né? É alguém que está ali para
ajudar na missão. É um papel sem o qual a missão do homem, como cabeça da família, não funciona. Então, eu acho que fica mais interessante pensar dessa forma. A mulher é a ajudadora e está para ajudar o homem, e ela tem uma submissão. Não é que a missão seja menosprezada, é que ela, sem essa submissão, a missão principal não consegue ser cumprida. Quando a gente pensa nessa questão de submissão, falando particularmente de mim, sempre que eu chegava nesse assunto, o que eu pensava? Eu falava, não, eu trazendo para uma questão mais prática, né? Eu falava, não, a submissão era aquele assunto que eu deixava pra depois, ia passando. Eu pensava, não, meu relacionamento tá legal, tá tudo bem, a gente não tem grandes problemas, então eu não preciso pensar nessa questão de submissão. Mas quando o evangelho ele se fez assim, tudo se fez claro à luz do evangelho, eu comecei realmente a me preocupar, né? Aquelas frases, por exemplo, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu comecei a me analisar se eu realmente era mulher sábia ou qual tipo de mulher eu era. E aí eu fui tentar entender a questão da submissão. Não tentar entender das formas que eu tentava antes, né? A submissão é isso com preconceito, né? Aceitando o que Marla falou, essa organização que o próprio Deus estabeleceu. Ao invés de, quando chegava ali, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Aí eu ficava, mas por quê? Desde quando? Eu não concordo. E aí eu vejo muitas irmãs que também não concordam. Que falam, não, mas eu não concordo, a Bíblia é machista. E, independente da sua opinião, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. O que Deus estabeleceu é o padrão. Então, assim, a partir da transformação, né, o Espírito Santo me convenceu daquela verdade. E eu comecei a me preocupar realmente. Nossa, faz todo sentido. E eu preciso me enquadrar nisso. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu fuja, eu preciso me enquadrar nisso. E aí ontem eu assisti um vídeo de alguém que estava falando sobre isso, sobre a questão da oração. Que às vezes nós estamos orando pelo nosso casamento, não que a gente realmente precisa orar pelo nosso casamento. E aí você está orando por um problema que Deus ele já deixou claro lá na Bíblia, nas Escrituras, como as coisas deveriam ser. E aí você está orando por uma causa que, se você for ler lá só a parte de submissão, uma organizaçãozinha ali no seu casamento resolveria aquele problema. E às vezes a gente quer um passo de mágica, a gente quer orar, ai Senhor, meu marido é assim. Você fica orando naquela causa, sendo que às vezes é uma coisa que depende de você, porque você não entendeu como é a organização do casamento estabelecida por Deus, o padrão de casamento que Deus estabeleceu. E aí a gente fica querendo fórmulas mágicas para aquilo que Deus já falou como é para ser. E isso foi uma preocupação minha, né? Eu comecei a me preocupar com isso, comecei a ler ali a Mulher de Provérbios 31, trazer para minha realidade o que a Bíblia está falando sobre a mulher. E eu não, eu estava tão distante, eu me desesperei, meu Deus, e agora? E aí eu comecei a orar neste sentido. Senhor, eu já entendi aqui qual é o seu padrão. Que a mulher tem que ser submissa ao marido. Agora, como eu posso me submeter? Como eu posso confiar? Né? Como eu já falei desde o começo da live, a gente tem esse problema de personalidade, de temperamento. Eu sou muito controladora, eu lidero muito. E aí eu ter que confiar na liderança do meu marido. Então eu já vou fazer uma oração entendendo os princípios que Deus estabeleceu para o casamento. Não vou ficar perguntando para Deus o que fazer, aquilo que Ele já me falou. Então assim, Senhor, eu já entendi isso. Agora me diga, me transforma, me faça viver isso, me ajude a viver isso. Me coloque no caminho. É uma questão de rendição, 20 minutos. Né? É uma questão de... Como você sabe? Que eu sei. É uma questão de rendição à palavra de Deus. Isso. Não adianta de nada Pegou. A gente falar sobre a palavra de Deus se no seu coração e na sua mente não existe a ideia de que isso que a gente está comentando, a Bíblia, é a palavra de Deus e que ela que tem que regulamentar nosso comportamento. Se o nosso comportamento não for regulamentado pela Bíblia, vai ser regulamentado por qualquer outra verdade do mundo, né? Filosofias mundanas, essa ideia do feminismo, ou qualquer outra
filosofia que não coincide com o que a Bíblia ensina. E o fato do secularismo, né, com essa ideia de preconceito, de patriarcalismo, querer deturpar a verdade bíblica para estabelecer padrões que a Bíblia não ensina, acaba nos atrapalhando e nos impedindo até de nós nos colocarmos como esses escravos que nós somos de Cristo. Porque nós fomos chamados para ser escravos, e um escravo ele não tem escolha. Ele precisa fazer o que o Senhor manda, o seu Senhor manda. E se por acaso nós não fazemos o que o nosso Senhor manda, possivelmente nós não somos escravos, e isso é um problema. Então é importante que a gente seja escravo. E assim, a gente tem que ter coragem de assumir o papel, né? Isso para mim tem sido um desafio. Tem que ter coragem de assumir o nosso papel, cada um o seu, quer seja no caso da Aline, por exemplo, de assumir o papel dela como algo que precisa descer e, no meu caso, subir para atingirmos juntos o equilíbrio. Porque a zona do conforto é um problema, né? E assim, por exemplo, Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, quando ele vai falar dos filhos, do relacionamento entre filhos e pais, ele começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Aqui, pais é mãe e pai, né? Porque no português, pais significa mãe e pai, nesse caso. Mas lá no versículo 4 fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nesse versículo aqui não é pai e mãe, é pai. No inglês, eu peguei aqui agora, no inglês está fathers. Fathers é pai. Se fosse pais, né, mãe e pai, seria parents, alguma coisa assim. Então, aqui é a nossa responsabilidade, como homens do lar, donos de um lar, né, sacerdotes de uma mini igreja, que é a nossa casa, constituída por Deus. Nós precisamos tratar os nossos filhos e criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é a responsabilidade que Deus deu a nós, homens, e que nós precisamos assumir biblicamente essa responsabilidade. E sem contar que quando os papéis eles estão invertidos, às vezes a mulher ela já traz tanta coisa para ela, coisas do dia a dia que é próprio da mulher mesmo, e ela não consegue descansar, e às vezes ela tá sofrendo, eu tiro por mim, sofrendo por coisas que eu não precisaria sofrer, porque era responsabilidade do homem. Eu, como querendo controlar tudo, acabava não deixando ele assumir o papel dele e acabava trazendo tudo pra mim. Ficava muito mais estressada, muito mais cansada, muito mais acelerada. E é muito mais tranquilo, porque eu gosto disso mesmo. Eu quero que deixa eu fazer só nada. Naturalmente, ele é essa pessoa, ele quer paz e amor. E eu quero trazer tudo pra mim, quero controlar o mundo. Então, assim, como é que essas duas pessoas podem realmente se enquadrar no que Deus espera? Rendendo-se às Escrituras. Rendendo-se às Escrituras. E assim, e foi isso que transformou o nosso relacionamento. Eu não quero dizer casamento, porque pode ser que casamentos sejam transformados por dinheiro, mas relacionamentos só pela palavra de Deus. Porque só um tem o crivo, né? O poder de restabelecer, de reconciliar relacionamentos. É Cristo, através da palavra. Então, quando a gente entendeu essa questão... Esse fio também? Tá não, amor. Já vai ser bonito sem filtro. Não, mas é porque tá muito vermelho aqui. Que dificuldade. Quando a gente entendeu o que é o pecado, a essência pecaminosa, não o pecado como fruto, né, como obra, mas o que está dentro de nós, que quer deturpar em todo o tempo a nossa vida como um todo. E quando a gente se deixou ser tratado por Deus, se deixou entre aspas, né, porque o próprio Espírito Santo nos convence disso. E que Deus nos tratou individualmente a ponto de nos transformar e transformar nossa mente, automaticamente os frutos disso foram acontecendo, inclusive e primeiramente até dentro do nosso lar. Eu quero contar um episódio que eu acho que ilustra bem. Uma vez a gente estava trabalhando lá em Teresina, né? Na época a gente tinha empresa, e a gente passava por alguns conflitos em relação aos trabalhos, né? Noivas e muitas noivas, e noiva gosta de dar trabalho. E teve uma vez que esta digníssima, ela fez um pedido, ela digitou um pedido de uma noiva e a gente fez as caixas exatamente como estava no pedido. Quando a gente estava terminando, isso já estava dando horário do pessoal sair, quando a gente estava terminando, ela entrou lá na produção e aí descobriu e falou que as caixas estavam erradas. Estava completamente errado, porque a noiva tinha mudado o pedido e ela não tinha atualizado. Eu fiquei com tanta raiva,
que eu simplesmente dei um tapa numa parede que tem uma parede de gesso que eu vi a hora a parede cair. E aí isso foi horrível, horrível, porque a Heloísa tinha acabado de nascer, era pequenininha, a Aline chorou, ela foi pra casa com a Heloísa sozinha, eu fiquei lá correndo para poder refazer as caixas. Aí depois a Aline voltou com a Heloísa, e ela chorando, veio pedir desculpa porque tinha errado, e eu tive que pedir desculpa por causa do meu estresse. Mas assim, o que eu queria falar sobre isso é aquela pessoa que deu o murro na parede sou eu. Aquilo é a minha essência. Eu sou aquela pessoa. É por isso que o Senhor Jesus, quando falou assim, a lei diz, não matarás, mas eu te digo, se você se irar contra seu irmão, você já cometeu homicídio. Por quê? Porque o problema não está no ato consumado, está na semente que está dentro da gente. Então, quando a gente tem noção do pecado e que essas coisas são, para Deus, tão pecado quanto as outras, né? Às vezes com consequências diferentes, dependendo do ato, claro, mas o preço desses pecados é o mesmo. Então, analisando o meu comportamento dessa forma, eu percebi que eu cometi um pecado muito grande que precisava ser tratado, e que aquela pessoa era eu, e que eu precisava ser tratado à luz da palavra, para que nesses momentos em que a minha raiva quer se aflorar, o Senhor me dê graça para que eu consiga reter, né, dentro de mim esse, entre aspas, vou tirar as aspas, esse monstro que tem dentro da gente, para que a gente possa não quebrar os relacionamentos, porque isso é muito mais importante do que refazer algumas caixas ou enfim. Eu acho que isso é o comportamento que a gente tem que ter para que os nossos relacionamentos durem e para que os nossos relacionamentos sejam perfeitos à luz das Escrituras. E às vezes a gente tem a gente passa por problemas no nosso casamento, e a gente pensa que é uma coisa tão grande, e às vezes são detalhes. Uma coisa prática que fez muito sentido pra mim foi quando eu comecei a analisar a questão da mulher sábia. E quem me segue há mais tempo sabe que eu tinha muita dificuldade de tratar da organização da casa, até se fosse outra pessoa fazendo, eu não queria, assim, nada relacionado a isso, né? E aí, quando eu comecei a entender isso, de tentar ser uma mulher sábia, eu percebi que as coisas fluíram. Um exemplo prático, né? A maneira que eu organizava a alimentação da minha família, isso tinha todo um reflexo na saúde, no modo de viver, na estrutura, né? Porque antes eu falava, não, todo mundo vai comer fora. Acabou, não vou fazer comida pra ninguém, não nasci pra isso. Até economizou. Exatamente. Financeiramente teve um retorno de saúde, o marido perdeu até uns quilos, a mulher também. Então, assim, detalhes que fazem toda a diferença. E a gente, às vezes, separa tudo. A gente quer resolver o nosso casamento, os problemas do nosso casamento, sem Deus. Sem resolver o nosso problema, né? Sem resolver o nosso pecado. Agora, se você pega e fala, gente, isso é um pecado. Isso aqui é um pecado e ele precisa ser tratado. E aí, quando você reconhece o seu pecado, você vai pedir pra quem te ajudar? Quem pode tratar pecados? Só Deus. Só Deus. Através do Evangelho. Através do Evangelho. 10 minutos. Então, a gente precisa ter isso em mente. Eu acho que o apelo que eu tenho que fazer é esse. Compreendam o Evangelho. Eu já vi pessoas dizendo assim, mas você acha que vai resolver tudo com o Evangelho? Porque todo o problema do mundo é pecado. E só existe um jeito de resolver pecado. É o Evangelho. O Evangelho que evidencia Cristo, que aponta para Cristo, né, que é o trabalho do Espírito Santo aplicando em nós os benefícios da cruz de Cristo. E tudo isso vai nos transformar durante toda a nossa vida, a ponto de nós ser esculpida em nós a imagem desse Cristo tão perfeito e tão maravilhoso, que se doou tão maravilhosamente por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E essa paz não é tranquilidade, é o castigo que nos traz a reconciliação com Deus, as pazes com Deus, as pazes com os outros, uns com os outros. A figura da igreja, por exemplo, é nada mais nada menos do que pessoas sendo reconciliadas entre si e vivendo em plena comunhão. Comunhão é ligação, né? Em plena comunhão, tanto entre si quanto a igreja com Deus, quanto as pessoas com Deus. Então, entender isso vai resolver, sim, os problemas.
o problema no âmbito matrimonial, o problema no âmbito financeiro, o problema no âmbito qualquer que seja, evangelho resolve. Evangelho tira a ansiedade, evangelho nos faz descansar em Deus, o evangelho nos dá controle, domínio próprio para que a gente possa refrear os nossos pecados, os nossos desejos pecaminosos, a nossa concupiscência. O evangelho vai vai iluminando os nossos caminhos, né? Para que a gente consiga caminhar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, que tanto nós desejamos, mas que às vezes a gente simplesmente quer fazer tudo que dá na telha, esquecendo da palavra de Deus. Então eu acho que esse é o meu apelo. E pode ser que tudo que a gente tenha falado aqui em relação a nós mesmos, né? Talvez você aí no seu relacionamento, você não seja um relacionamento entre uma pessoa fleumática e um sanguíneo. Talvez você não seja uma pessoa controladora como eu, ou o seu marido, a sua esposa seja alguém como o Marlon. Mas seja qual for a sua situação, seja qual for a configuração do seu relacionamento, o evangelho, ele é a resposta para isso. Ele pode tratar qualquer tipo de temperamento. Quando eu comecei a estudar sobre temperamentos, comecei a ver assim, as diferenças, eu pensei, meu Deus, como vai dar certo isso? Como pode dar certo uma pessoa dessa forma com outra? E aí, veio assim como uma resposta. Cristo é a resposta. O evangelho, ele pode restaurar relacionamentos quebrados. A gente não falou aqui muito questão de perdão, questão de... Porque assim, não era uma coisa que... É claro que faz parte do relacionamento, mas a gente tentou trazer aqui aquilo que era mais evidente no que a gente podia pegar como pecado, né? Os pecados que foram tratados aqui ao longo de 9 anos. Mas às vezes o que você precisa hoje pro seu relacionamento é perdão. E não existe outra mensagem que fale mais do que perdão do que a mensagem do evangelho. Nós somos pecadores por excelência, nós somos pecadores por essência. Paulo escreve lá em 3 aos Romanos que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nós todos merecemos condenação, mas em Cristo nós tivemos um perdão muito valioso, a ponto de em toda a eternidade, se nós passássemos toda a eternidade servindo, nós não pagaríamos. Então, como não perdoar algo que às vezes pode ser grande, pode ser algo muito pesado, mas se nós nos colocarmos no nosso lugar de pecador e perdoados, talvez fique mais fácil a gente dizer, aquela pessoa também merece misericórdia, assim como eu precisei de misericórdia. A gente sempre se coloca no lugar do outro, né, tentando ver o lado do outro, a fim de que a nossa intenção seja muito mais restabelecer os relacionamentos do que nos afastarmos das pessoas. É muito mais difícil afastar-se das pessoas porque aquilo consome a gente vive com rancores, e isso é muito ruim. Se a gente entender o evangelho, a gente vai perceber que é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso ter as pessoas que a gente por acaso perdeu algum contato ou relacionamento por perto e amá-las. É muito melhor ter algum inimigo do nosso lado do que do lado oposto. Sem contar, pela lógica humana, pelo raciocínio humano, a gente imaginar um casamento, você passar a vida inteira amando a mesma pessoa, com a mesma pessoa, parece ser impossível. Você olha e fala, não vai ter como. Se hoje eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos de casados e já não tá dando, imagina daqui a 10, 20 anos. E realmente não tem como. Só quando a gente olha para a mensagem do evangelho, por tudo que Cristo fez por nós, e se a gente pega Cristo como nosso espelho, o nosso modelo, com a nossa referência, o nosso padrão, aí sim, a gente fala, não, vai dar certo. Vai dar certo porque nós somos a noiva de Cristo, nós não temos a menor condição de ser chamada de noiva pelas nossas condições naturais, mas Cristo, ele vai voltar e ele vai levar. Tem só uma citaçãozinha que eu quero, desculpa. Vai terminar. Vai, vou deixar você. Só um versinho que eu lembrei agora, eu acho que é interessante a gente frisar ele aqui. Jesus Cristo estava ainda no seu ministério aqui na Terra, e aí em algum episódio ele cita essa frase. Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto,
e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu acho que isso aqui traz à tona, apesar de não ser esse o contexto aqui, mas traz um ensinamento para a gente. Se nós queremos mesmo que a nossa casa seja edificada, né, se a mulher quer mesmo que a sua casa seja edificada, se o homem que é cabeça quer mesmo que a sua casa seja de fato edificada, não podemos permitir que a nossa casa seja dividida entre ela mesma. Né? A gente precisa se ajudar mutuamente, se amar mutuamente para que toda essa construção, essa edificação aconteça e que a base dela seja Cristo. Porque construir casa na areia, a gente já sabe o que é que dá. É interessante a gente construir a casa sobre a rocha, né? Que é Cristo, que é a palavra, e que juntos nessa conexão, nessa comunhão, né? Nessa reconciliação dos matrimônios, enfim, de todos os relacionamentos, nós possamos atingir aquilo que é a vontade de Deus, uma família para a sua glória. Eu acho que isso é importante a gente frisar também. Acho que é isso, né? Gente, foi muito bom estar aqui na companhia de vocês, poder compartilhar um pouquinho do que Cristo fez por nós. É sempre muito prazeroso falar sobre o Evangelho, porque desde que o Evangelho soou nos nossos ouvidos como uma boa notícia, a gente só quer falar disso. A gente só quer falar dessa boa notícia. E tá aqui completando 9 anos de casados, tendo essa oportunidade, eu não imagino uma programação melhor. Compartilhar com as pessoas aquilo que aos poucos o Senhor vem nos ensinando, a custos, tá? Não é de graça, porque dói e às vezes a gente veio na dor, né, amor? Sim, foi tudo pela dor mesmo, mas foi tudo perfeito, segundo o propósito de Deus. Exato. É isso, boa noite a vocês. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram e também o Marlon vai subir lá no canal do YouTube. Tô vendo aqui agora os comentários, amei de verdade, cheguei atrasada, então vai poder voltar lá. Foi a nossa primeira live juntas, né? Juntos, como falei, é um desafio pra gente fazer uma live, principalmente por questão de horário. Mas a gente gostou, né? Você gostou, não? A gente tem que abdicar dos nossos direitos, né? Eu poderia estar dormindo agora, mas por amor a essa princesa e a vocês também, a gente faz um esforço. E ainda usa filtro, tá? Porque, enfim... Meu Deus, peraí, deixa eu responder. Gente, Deus abençoe. Marlon, bota moral nesse filtro. Não, meu filho, aqui não, ainda não tem... Senhor, Deus abençoe. Não, se na realidade, ele tá vendo a realidade e tá bom, imagina aqui com filtro, né? Não, é que aqui fica vermelhinho. Pessoal, tem aí pelo menos 2 pessoas que eu sei que estão noivos, ou que ficaram noivos, casarão em breve. Marlon exercendo prática. Assim, aproveitem esse tipo de conteúdo, vejam alguma coisa sobre masculinidade bíblica, né, esses irmãos, sejam homens de verdade, homens de Deus, né, para que a casa de vocês sejam edificadas na palavra de Deus, porque nós, como homens, somos sacerdotes de uma mini igreja. E nós precisamos ensinar tanto a nossa esposa quanto a nossos filhos o caminho da retidão. Né? É responsabilidade que Deus deu a nós. Então vamos estudar, vamos procurar saber, vamos procurar informação, vamos nos render à palavra, tá bom? Isso começa comigo mesmo, vou falar igual o Júnior, né? O primeiro ouvido que está escutando é o meu. Sim. Porque eu também preciso fazer muito disso. Aproveitem que vocês vão iniciar com essas informações. Quem dera, parece que... Quem não dera, aceita que é bonito, quem gente. dera eu tivesse essas informações antes do meu casamento, talvez os primeiros 5 anos tivessem sido diferentes. Talvez, mas Deus sabe todas as coisas e glória a Deus por tudo isso. Eu creio que todas as coisas concorrem, de fato, para o bem dos que amam a Deus. E se nós amamos a Deus é porque Deus nos amou primeiro. Isso é maravilhoso. É isso aí. Deus abençoe, boa noite e até a próxima. Deus abençoe, gente.